Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindo ao Alfa Concursos Públicos Online. Meu nome é Adriano Marcon e eu vou ver com você a matéria de Direito Previdenciário. Nesse encontro, nós vamos ver a segunda parte do financiamento da Seguridade Social. O nosso conteúdo, o conteúdo desse encontro aparece aí na sua tela. Financiamento da Seguridade Social, salário de contribuição, conceito, parcelas integrantes e parcelas não integrantes, limites mínimo e máximo. Salário de contribuição, proporcionalidade, reajustamento, salário base. Arrecadação e recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social, competência do INSS e da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Obrigações da empresa e demais contribuintes. Prazos para recolhimento. Recolhimento fora do prazo, juros, multa e atualização monetária, decadência e prescrição. Ao final do nosso encontro, nós vamos ter um bloco onde nós vamos resolver algumas questões relacionadas a esse conteúdo, visando o melhor aprendizado, visando a fixação do aprendizado dessa matéria, ok? Vamos ver agora, então, nesse bloco, salário de contribuição, conceito, parcelas que o integram, parcelas que não o integram, limites mínimo e máximo. Saber o que é o salário de contribuição, aprender todos os seus elementos é muito importante no estudo do direito previdenciário, no estudo do regime geral de previdência social, ok? Isso porque o salário de contribuição é a base de cálculo para a contribuição de quase todos os segurados, com exceção do segurado especial. O segurado especial, ele contribui com uma determinada alíquota, mas tendo como base de cálculo o resultado da venda, da comercialização da sua produção. Então, à exceção do segurado especial, todos os demais contribuintes, segurados facultativos e os segurados obrigatórios, e o segurado facultativo, contribuem tendo como base o salário de contribuição. O salário de contribuição ainda serve de base para apurarmos o valor do salário de benefício. O salário de benefício é um valor meio que serve para se apurar, no final, a renda mensal do benefício que o segurado terá direito. Então, o salário de contribuição é base de cálculo para a contribuição dos segurados, à exceção do segurado especial, e é também a base de cálculo para se apurar o valor do salário de benefício, que ao final será a base para a apuração da renda mensal, do valor efetivamente recebido pelos benefícios de previdência social, certo? Então, conhecer o que o integra e o que não integra é muito importante. Aprender o seu conceito é muito importante para fins de direito previdenciário, certo? O salário de contribuição, como regra, é a reprodução, o resultado da remuneração que o trabalhador, que o segurado recebe. Mas não é toda a sua remuneração. Por isso nós vamos estudá-lo, vamos ver as parcelas que integram esse conceito, e o salário de contribuição, aquelas parcelas que, mesmo sendo recebidas pelo segurado, não integram. Vamos ver primeiro o conceito legal do salário de contribuição em relação a cada segurado. Lá no artigo 28 do plano de custeio, ou seja, Lei 8.212 de 1991, nós temos o conceito legal do que seja salário de contribuição para essas categorias de segurados obrigatórios e facultativo, certo? Para segurado empregado e trabalhador avulso, considera esse salário de contribuição, o conceito aparece aí na sua tela, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato, ou ainda de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Então veja que para assegurado empregado e trabalhador avulso é praticamente tudo aquilo que ele ofere no desempenho da sua atividade. Seja essa remuneração decorrente de uma obrigação legal, seja ela decorrente de um acordo coletivo, de uma convenção coletiva ou de uma sentença normativa da Justiça do Trabalho. Ok? Aqui é uma observação. O dirigente sindical, afastado de suas atividades para exercer a atividade no sindicato,
recebe ou tem como salário de contribuição a remuneração que ele continua oferindo da empresa, se a empresa se dispuser a pagar, ou aquela paga pelo sindicato, já que ele desempenha atividades para o sindicato, ou ainda as duas remunerações somadas, se ele receber as duas. Tá? Essa é uma observação em relação especificamente ao dirigente sindical. Vamos ver agora o conceito de salário de contribuição para o empregado doméstico, que aparece aí na sua tela novamente. Salário de contribuição é a remuneração registrada na carteira de trabalho e previdência social, CTPS. Então, para o empregado doméstico, salário de contribuição é aquele valor que o empregador doméstico se dispõe a pagar e está anotado na carteira de trabalho. Tá? Observadas as normas legais visando a comprovação desse salário de contribuição. Agora, o conceito de salário de contribuição para o contribuinte individual, que aparece aí na sua tela novamente. É a remuneração oferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria durante o mês. Esse conceito legal previsto lá no artigo 28 do Plano de Custeio informa que para o contribuinte individual, o salário de contribuição, a base contributiva, a base das suas contribuições, é o total das receitas que ele ofere em relação a todos os prestadores de serviço, ok? Ou pelo desenvolvimento da sua atividade por conta própria. Então, a sua contribuição e aí também o seu futuro benefício tem como base o total da remuneração oferida na prestação dos diversos serviços e não só em um deles, ok? Vamos ver, por fim, o conceito de salário de contribuição, que é pequenininho lá na lei e aparece aí na sua tela. O salário de contribuição do segurado facultativo é o valor por ele declarado. O segurado facultativo, como o próprio nome diz, se vincula de forma voluntária ao regime geral de previdência social. E aí ele escolhe também a sua contribuição, certo? Segurado facultativo e contribuinte individual, eles têm que respeitar na sua contribuição os limites mínimo e máximo do salário de contribuição. Então, o segurado facultativo pode escolher a sua base contributiva, o valor do seu salário de contribuição, desde que o faça entre os valores mínimo e máximo previstos na lei. Assim também a contribuição do contribuinte individual tem que respeitar os valores mínimo e máximo do salário de contribuição previsto em lei. Tais limites serão vistos logo, ok? Visto o conceito legal de salário de contribuição, vamos ver agora quais são as parcelas que integram e as parcelas que não integram o salário de contribuição. Vamos ver primeiro as parcelas integrantes. Como regra, meu amigo, guarde o seguinte: as parcelas integrantes do salário de contribuição são aquelas parcelas remuneratórias. Como regra, integra o salário de contribuição todas aquelas parcelas salariais recebidas pelos segurados e que visam a contraprestação dos serviços por eles prestados. Tudo o que for contraprestação, tudo o que for contrapartida pelo serviço desempenhado, a empresa ou a tomadores de serviço, será remuneração. E sendo remuneração, integra o salário de contribuição para fins de contribuição para a Seguridade e para fins de oferirmos o futuro salário de benefício e a renda mensal do segurado. Então, há referibilidade entre o que se paga e o que se recebe enquanto benefício. Por isso a importância em sabermos pontualmente o que integra e o que não integra. A legislação, ela traz alguns exemplos. A lei, o Plano de Custeio, a Lei 8.212 de 91, o Decreto 3.048 de 99, que é o nosso regulamento da Previdência Social, trazem exemplos. No entanto, eles não esgotam as possibilidades. O melhor é saber o conceito. Parcelas remuneratórias integram o salário de contribuição. Por conseguinte, parcelas não remuneratórias de natureza indenizatória, ressarcitória, não vão integrá-lo, certo? Vamos ver agora alguns exemplos de parcelas que integram a remuneração, que são remuneração e integram o salário de contribuição. Comissões e percentagens. Existem diversos trabalhadores, em especial vendedores, que recebem uma remuneração fixa e uma parcela variável, calculada sobre o resultado da venda, ou seja, um percentual sobre o resultado da venda que eles fizerem. Essas comissões e percentagens,
como contraprestação pelo serviço de venda realizado, são remuneração, por fim, integram o salário de contribuição, certo? Adicional noturno e adicional por tempo de contribuição, por tempo de serviço, me desculpe, pelo tempo já vinculado à empresa, eles também, como regra, integram remuneração. São remuneração e são salário de contribuição. Ainda, as diárias recebidas, desde que excedam a 50% do valor da remuneração do trabalhador. Se não excederem a 50% do valor da remuneração do trabalhador, elas não integram o salário de contribuição. E por que isso? As diárias são, naturalmente, verbas pagas visando o ressarcimento de despesas com viagens de alguns trabalhadores e alguns segurados, certo? Se o empregador nomina, paga um certo valor que supera 50% da remuneração efetivamente paga e diz que isso são diárias, que isso são indenizações, a lei está presumindo que há uma fraude. Então, se o segurado recebe mais do que 50% da sua remuneração normal a título de diárias, a lei presume que há uma fraude, que está pagando salário disfarçado de diárias. E aí ela considera, então, esse valor globalmente considerado, ou seja, passado 50%, todo o valor pago a título de diárias será considerado remuneração e integra o salário de contribuição. Se não ultrapassado, não é remuneração, é parcela indenizatória, não integrará o salário de contribuição. O abono incorporado ao salário. O abono é uma ajuda pecuniária, qualquer ajuda financeira. Se ele for incorporado ao salário pelo empregador, sobre ele incide contribuição social, ok? Passa a ser remuneração. É isso que diz a súmula 241 do STF, que vai aparecer aí na sua tela. A contribuição previdenciária incide sobre o abono incorporado ao salário. Então veja, não importa o nome que tenha, desde que seja esta ajuda pecuniária e desde que já esteja incorporado ao salário, ou seja, está sendo paga com periodicidade há um tempo, se incorpora a remuneração, é salário, é remuneração e é salário de contribuição, segundo a interpretação do Supremo Tribunal Federal. Guardar, meu amigo, minha amiga, essas súmulas é deveras importante, porque uma questão no concurso pode cobrar especificadamente o conhecimento da jurisprudência dos tribunais superiores, em especial, no nosso caso, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, certo? Por fim, vamos ver outras duas parcelas que comumente são cobradas em concurso, o conhecimento delas. Salário maternidade e 13º salário também são considerados salários de contribuição. Sobre eles incide contribuição previdenciária, ok? O salário maternidade, na verdade, é o único benefício do regime geral de previdência social onde há incidência de contribuição, ou único. Justamente porque há incidência de contribuição, enquanto a mulher estiver recebendo o benefício de salário maternidade, aquele período em que haverá contribuição, inclusive, será contado como tempo de contribuição para todos os efeitos. Então, o salário maternidade é o único benefício sobre o qual há contribuição previdenciária. Sobre o seu valor recebido, haverá contribuição. E o 13º? Há contribuição, sim, sobre o 13º. É isso que diz a súmula 688, também do STF, que aparece aí na sua tela. É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário. Ora, o STF está afirmando, reafirmando, já é uma questão pacificada, que sobre o valor recebido a título de gratificação natalina ou 13º salário, haverá contribuição. No entanto, o 13º salário não integra o cálculo do salário de benefício e da renda mensal. Por quê? Porque necessariamente haverá lá no recebimento do benefício, quando houver o seu pagamento, uma gratificação natalina. Então, podemos pensar assim, que a contribuição incidente sobre o 13º salário, apesar de não entrar no cálculo do salário de benefício, da renda mensal do benefício, ela vai financiar o futuro 13º salário ou gratificação natalina do benefício que nós vamos receber. Na sequência, nós vamos ver as parcelas não integrantes do salário de contribuição. E agora, meu amigo, minha amiga, nesse meu novo quadro, nós vamos ver as parcelas que efetivamente não integram o salário de contribuição e, por fim, limites mínimo e máximo
o piso mínimo e máximo e teto do salário de contribuição. Vamos ver então, por enquanto, as parcelas que não integram o salário de contribuição. Como nós já falamos, não integram o salário de contribuição, assim como regra, para a gente tomar como regra, as parcelas que são indenizatórias, ressarcitórias, ok? As parcelas que efetivamente não remuneram o trabalho do segurado, certinho? Aquelas que não são contraprestação pelo serviço, pela força de trabalho que ele vendeu. Então, as parcelas que não visam a remuneração, visam, no entanto, indenizar, ressarcir o trabalhador, são parcelas que ficam de fora do salário de contribuição, sobre elas não há contribuição para a Seguridade Social e, consequentemente, elas também não são levadas na hora de calcular o futuro benefício, a renda mensal do benefício, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos algumas das parcelas que não integram. Lá no artigo 28, parágrafo 9º do plano de custeio, tu encontras uma relação bem extensa. Eu coloquei aqui apenas algumas mais importantes ou que são mais discutidas, tá? Aquelas que estão, e algumas inclusive que estão aí na moda, que provavelmente vão cair no seu concurso. Então vamos lá, diárias. Nós falamos que as diárias, quando superam 50% da remuneração do trabalhador, elas acabam integrando o seu salário de contribuição, porque é uma presunção aí de fraude, ok? No entanto, se as diárias pagas são em valor menor do que 50% da remuneração, aí então elas são consideradas parcelas ressarcitórias, indenizatórias e efetivamente não entram numa base de cálculo para a contribuição, não integram o salário de contribuição. Ainda, os benefícios previdenciários, eles não são base para a contribuição, eles não são salário de contribuição, exceto, como nós vimos, o salário maternidade. Então, somente sobre o benefício do salário maternidade é que incidirá a contribuição para a Seguridade, certo? Somente sobre ele. Os demais benefícios não são base de cálculo para a incidência da contribuição. Ainda não entra na base de cálculo das contribuições, não integra o salário de contribuição, a alimentação que é dada ao trabalhador, mas dentro do programa de alimentação do trabalhador, o PAT. Então, a legislação que regula esse programa de alimentação do trabalhador, PAT, diz que, se atendidos os seus requisitos, aquele salário, porque isso é efetivamente salário, só que in natura, ok? Ele não integrará o salário de contribuição e sobre ele não vai haver contribuição previdenciária, certinho? Vale transporte, aqui uma das questões que você pode anotar aí na tua agenda, vai cair, tá? O vale transporte, quando ele era pago, ele era dado, melhor dizendo, para o trabalhador em desacordo com a legislação trabalhista de regência, ele era descaracterizado como parcela indenizatória e integrava o salário de contribuição. A legislação prevê, a legislação que regula o vale-transporte, diz claramente, vale-transporte só pode ser dado a partir dos meios que viabilizem o transporte, o uso do transporte público coletivo, o transporte coletivo pelo trabalhador. Não podia, na verdade, continua não podendo ser dado em dinheiro, ok? Isso lá na legislação trabalhista. Aqui, o vale-transporte dado em dinheiro até bem pouco tempo era descaracterizado como verba indenizatória, parcela indenizatória, e integrava o salário de contribuição. No entanto, o STF e o STJ, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, uniformizaram o seu entendimento recentemente para dizer que o vale-transporte, e não importa a forma como ele é pago, se ele é pago em dinheiro ou não, se ele é dado a partir dos meios, a partir dos vales, dos cartões para o uso do transporte coletivo, ou se ele é dado em dinheiro, não importa. Em qualquer situação, ele é parcela indenizatória e não integra o salário de contribuição, ok? Antes vigorava o entendimento de que só o vale-transporte que não fosse dado em dinheiro é que seria parcela indenizatória. Agora não. É um entendimento uniforme dos tribunais superiores de que não importa a forma como ele é dado, sempre será parcela indenizatória e não integrará o salário de contribuição. Belezinha? Esta aqui é uma questão que
com certeza vai cair no concurso. Férias indenizadas. Não só as férias, a parcela trabalhista, férias indenizadas, mas todas as parcelas indenizadas, 13º indenizado, a multa de 40% do FGTS indenizado. Então, tudo ou todas as parcelas que têm essa natureza indenizatória, parcelas trabalhistas com natureza indenizatória, não entram no cálculo da contribuição, não integram o salário de contribuição. Ok? Auxílio creche. O auxílio creche está aqui só para que vocês entendam, você entenda exatamente a natureza das parcelas que não integram. O artigo 389 da CLT diz que o empregador é obrigado, 389 da CLT, tá? É só para comentar, não é para você ir lá estudar, não. Diz que as empresas que têm 30 ou mais mulheres com mais de 16 anos são obrigadas a manter um local, certo? Dentro do estabelecimento, para que as empregadas possam manter os seus filhos, tê-los sob seus cuidados até o final do período de amamentação, que é até os 6 meses. Se a empresa não tem esse local apropriado, ela está nessas condições, mas não tem um local apropriado dentro da empresa, ela pode contratar uma creche particular, pode fazer um convênio, certo? Ela pode, desde que ela cumpra com os seus objetivos, que é dispor de um local para a guarda desses filhos dessas trabalhadoras, ok. No entanto, empresas que não conseguem fazer isso. E aqueles gastos, então, que essas empregadas nessas condições têm, são ressarcidos a partir do auxílio creche. Ou seja, o gasto que elas têm lá em manter os seus filhos numa escola, cuja obrigação até os 6 meses era da empresa, naquelas condições do artigo 389, eles são ressarcidos por meio do auxílio creche. Como verba ressarcitória indenizatória propriamente dita, ele não integra o salário de contribuição. E é esse o entendimento que está expresso desse jeitinho mesmo lá na súmula 310 do STJ, ok? E por fim o terço de férias. O terço de férias, não importa se ele seja indenizado ou ele é pago junto com as férias. Em qualquer situação, assim como ocorreu aqui no Vale Transporte, não importa se ele é indenizado ou não. Um terço de férias sempre vai ter caráter indenizatório. E esse é o entendimento do STF e do STJ. Ok? Então não importa se o terço de férias ele é pago quando as férias são gozadas ou se ele é indenizado junto com as férias indenizadas. Terço de férias, aquele acréscimo para o trabalhador gozar suas férias, em qualquer hipótese, eles serão parcela indenizatória e não integram o salário de contribuição. Essa é uma matéria muito importante. Além desses pontos que eu ressaltei, dê uma olhadinha no artigo 28, parágrafo 9º. Cai bastante, ok? Parcelas que não integram o salário de contribuição. E agora, para finalizar o nosso bloco, nós vamos ver os limites mínimo e máximo do salário de contribuição. O salário de contribuição é a base contributiva, ok? Ele representa mais ou menos a remuneração, a contraprestação que o trabalhador tem pelo desenvolvimento da sua atividade. Mas ele não pode ser ilimitado, ou seja, ele não reflete exatamente a remuneração do trabalhador, ele tem limites. E os limites variam conforme a categoria de segurado. Então, para os segurados empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulsos, o valor mínimo do salário de contribuição será o piso salarial legal normativo. Então, se essa categoria, se esses trabalhadores têm um piso salarial estipulado em convenção ou acordo ou na lei, vai ser esse o piso, o valor mínimo do salário de contribuição, ok? No entanto, se não houver o piso legal normativo, o valor mínimo do salário de contribuição para esses trabalhadores, esses segurados, vai ser o salário mínimo. Para o contribuinte individual e o segurado facultativo, vai ser sempre o salário mínimo. Tá bom? E o valor máximo, ou seja, o valor a partir do qual não haverá contribuição, independentemente do segurado receber mais. Hoje, o teto do salário de contribuição está fixado em R$ 3.689,66. Varia, muda, geralmente a cada ano, ok? Mas, enfim, o salário de contribuição, ele é o reflexo da remuneração do trabalhador, mas não toda a remuneração, e nem qualquer valor. Ele tem um piso e um teto. Ou será, para esses trabalhadores, o valor do seu piso salarial legal normativo, e se não houver o salário mínimo, para os demais o salário mínimo.
E o teto para todos vai ser sempre R$ 3.689,66. Acima desse valor não há contribuição, ok? Assim nós encerramos então o bloco e a gente se encontra daqui a pouco.